Bom dia, amada igreja. Bom dia! Hoje a gente está aqui representando o Ministério de Ação Social para agradecer a Deus primeiramente, a toda a oportunidade que Ele nos deu de trabalho e também agradecer ao pastor Osvaldo por ter nos liberado, para trabalhar durante esse período de quarentena. Gostaria de passar algumas informações para os irmãos. O valor arrecadado durante esse período foi em torno de R$ 1.300 e nós também recebemos várias doações de alimento. Com essas doações nós conseguimos ajudar em torno de 50 famílias, o que foi ótimo, para o ministério e também com certeza para as famílias. Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, para cada um que se moveu durante esse período. Muito obrigada e que Deus abençoe. Gostaria novamente de agradecer a todos que colaboraram, que nos ajudaram nesse período. Peço que continue nos ajudando, contribuindo. Se for contribuir financeiramente, vai ter o dado da conta da igreja aqui no vídeo. Se for contribuir com alimento, a gente vai colocar na descrição do vídeo os dias que estaremos na igreja para receber. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos abençoe, continue nos ajudando, nos dando estratégias para poder ajudar o nosso próximo. Deus abençoe e muito obrigado. Olá, tudo bem? Estou passando por aqui porque quero te fazer um convite. Te convidar para o encontro. Isso mesmo, te convidar para nos encontrar. Você sabia que a nossa igreja há vários irmãos que se encontram todas as semanas? Ministram a palavra de Deus, compartilham pedidos de oração e matam a saudade. São várias células que acontecem virtualmente pela internet. É uma base mais ou menos de 70 irmãos que se encontram todas as semanas. E eu quero te convidar a fazer parte desses encontros. Se você tiver interesse em participar de uma dessas células, me manda uma mensagem e eu vou providenciar uma célula para você. Vem com a gente. Vamos passar por este momento juntos. Ok? Deus te abençoe. Oi, queridos, tudo bom? Eu estou fazendo esse vídeo porque, como eu trabalho numa unidade básica de saúde, então eu recebo constantemente atualizações da Anvisa, do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde. Então eu estou aqui para dar orientações para vocês com relação à prevenção do coronavírus. Provavelmente eu vou falar coisas que muita gente já sabe, mas eu também acho que outras coisas que eu vou falar nem todo mundo sabe, tá bom? Então, a primeira coisa que todo mundo já deve saber, lavar as mãos. Lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. Muito bem lavadinha, não é uma lavadinha qualquer. Você tem que lavar todas as partes da sua mão, não esquecer nenhum pedacinho, 20 a 30 segundos lavando as mãos. Acabou de lavar as mãos, você vai usar o álcool gel ou não. Na verdade, o álcool gel você usa quando você não tem como lavar as suas mãos. Então, se você está num lugar que você não tem como lavar a mão, óbvio, você vai usar o álcool gel. Mas a primeira opção sempre é lavar as mãos, tá bom? Nós temos as máscaras. Tanto a Anvisa quanto a Secretaria Municipal da Saúde, elas têm incentivado o uso das máscaras, porque é válido que você tenha uma barreira física para te proteger, tá? Só que essas máscaras, elas têm alguns requisitos, não pode ser de qualquer maneira, né? Que a gente já vê na internet, várias coisas são até engraçadas. Nós temos as máscaras cirúrgicas e nós temos as máscaras de pano. As máscaras cirúrgicas, elas são descartáveis, elas não foram feitas para serem lavadas, elas foram feitas para você descartar, jogar fora, ela não pode ser lavada. Tá bom? As máscaras de pano, elas têm que ter duplo tecido, não pode ser um tecido simples, tem que ser duplo para aumentar a filtragem, tá? Como é que você
lava a sua máscara? As máscaras de pano, elas não podem ser esfregadas e elas não podem ser torcidas. Por quê? Porque o tecido, ele tem uma trama, que é onde os vírus ficam presos. Se você torce a sua máscara, se você esfrega a sua máscara, o que vai acontecer? Essa trama vai ficar afrouxada e ela vai diminuir a filtragem, o poder de filtragem dessa máscara, ok? Como é que você usa a sua máscara? Primeiro de tudo, sempre, antes de qualquer coisa, lave as suas mãos. Lavou as mãos, você vai colocar a sua máscara, sempre pega pelo elástico, encaixa nas orelhas e aí você ajeita aqui, ó, tá? Esse é o momento de você ajeitar a máscara. Por quê? Porque depois que você colocou a máscara, você não pode mais tocar a máscara, tá? Você só vai tocar essa máscara de novo quando você voltar para sua casa e aí você vai lavar as mãos primeiro e depois tirar a sua máscara, tá? Outro dia eu fui no supermercado e tinha uma senhorinha de máscara, beleza, mas aí o que ela fez? Ela tirou, tava lá fazendo as compras, tirou a máscara, né, com a mão que provavelmente já estava contaminada, abriu um pacote de batatinha e começou a comer, ou seja, todo o esforço que ela fez de ter ficado de máscara foi por água abaixo, né? Não pode, gente, não pode. Você tem que ter esse tipo de cuidado. Se você colocou a máscara, você só vai mexer nela novamente quando você voltar para sua casa. Ou passa álcool gel. Tá incomodando. Passa o álcool gel e aí você ajeita a sua máscara, tá? A máscara, ela tem que ter uma cobertura boa que pegue o nariz e a boca. E quanto mais ela vier aqui, melhor para evitar que entre ar pelas laterais, ok? Que mais? Sim, o tempo de uso da máscara. As máscaras cirúrgicas, elas podem ser usadas por um período máximo de 4 horas. Mas, qual é o limite sempre, tanto da descartável quanto da máscara de pano? Se você perceber que ela está úmida, se você perceber que ela tem alguma sujidade, você troca, tá? Por isso é válido que você tenha mais de uma máscara, para você poder trocar durante o dia. Como que você vai lavar a sua máscara? Já que você não pode esfregar, você pega um baldinho, uma bacia, qualquer coisa, você faz lá a solução de água com sabão em pó, mergulha a sua máscara, deixa ela lá de uns 15 a 20 minutos, aí você tira, você só vai enxaguar, esfrega para tirar aperta para tirar o excesso da água e vai pendurar a sua máscara, ok? Se ela for branquinha, é até melhor você fazer isso colocando cândida na água, né? Que é uma solução bem efetiva. Desse jeito, coloca a máscara, deixa uns 15 minutinhos, só lava, tira o sabão e passa, tá? É muito importante passar com o ferro quente, ok? Agora vamos falar um pouquinho com relação à desinfecção das coisas. Você pode desinfetar os objetos e também os alimentos que você compra, ou com álcool 70 ou com uma solução de água sanitária. O álcool 70 ele é muito difícil, está sendo muito difícil achar ele nas farmácias, porque em supermercado ele não vende, ele só vende mesmo em farmácia. E então muita gente está lançando mão da solução de água sanitária. Esse álcool que a gente encontra no supermercado, que é 46 graus, ele não serve absolutamente para nada, nem limpar ele limpa. Então esquece esse álcool, esquece, tá bom? Ou você usa o álcool 70% ou você usa a solução de água sanitária. Como é que você vai fazer essa solução de água sanitária? Você vai pegar, por exemplo, um copo de cafezinho descartável, a capacidade dele é de 50 ml. Você vai pegar metade desse copinho, ou seja, 25 ml, para cada litro de água. E aí você tem uma solução de água sanitária com a qual você vai desinfetar tudo. As superfícies, chave do carro, maçaneta, interruptor, todas essas coisas. Só não pode usar para limpar celular e óculos. No celular você pode até usar, se for o caso, o álcool gel mesmo, né? E nos óculos você pode lavar com um detergente, uma esponjinha, detergente neutro. Com relação à desinfecção dos alimentos, todas as vezes que você vai ao supermercado,
você tem que desinfetar tudo. Então, o que você puder lavar com esponja, pega uma esponjinha separada só para isso. O que você puder lavar com detergente e esponja, lata, garrafa, produtos de limpeza, tudo que for possível lavar, ou seja, são produtos, embalagens lacradas que você puder lavar, você lava com detergente. O que você não puder lavar, você vai desinfetar com essa solução de água sanitária. Pega, passa um paninho em toda ela e guarda, tá? Ah, não, mas geralmente eu deixo lá e na hora que eu vou usar, eu pego e lavo. Olha, segundo a palestra que eu assisti de uma nutricionista, ela disse que isso não pode acontecer, que você tem que desinfetar na hora que você chega do supermercado, porque se você coloca esse alimento lá separado, aliás, sem desinfetar, ele vai estar contaminando as outras coisas. Então, por via das dúvidas, é sempre melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Olha, eu recebi um estudo na sexta-feira passada da USP e eles descobriram que o coronavírus, antes de ir para os pulmões, ele fica alguns dias na cavidade bucal. Então, esse vírus, ele fica fixado, né? Ele se prende nas papilas linguais. Então, a higiene bucal, ela deve ser incentivada e melhorada, tá? Se você não costuma escovar muito os dentes, você melhora isso, escova mais os dentes durante o dia e, principal de tudo, escovar a língua. Não sei se todo mundo tem esse hábito, mas já faz parte de uma boa higiene bucal. Eu mesmo que sou dentista, eu sempre falo para os meus pacientes, não é só escovar os dentes, você tem que escovar a sua língua, né? Então, se por exemplo, se você tem muita ânsia, eu não consigo ter muita ânsia, você coloca a língua para fora, prende a respiração e escova a língua, tá? Tem cuidado para não se machucar. E eles estão dizendo também, eles descobriram que o coronavírus, ele é sensível à oxidação. Por esse motivo, eles estão preconizando a gente fazer bochecho com uma solução de água oxigenada. Lógico, não é a solução, não é isso que vai curar, entendeu? Mas eu acho que tudo que a gente puder fazer para melhorar a nossa defesa, a gente deve fazer. Então, se fosse tão fácil assim, né, queridos, a gente não estaria do jeito que está. Então, você vai fazer uma solução de água oxigenada, você vai comprar na farmácia água oxigenada 10 volumes e você vai fazer uma diluição de 1:2, ou seja, uma medida de água oxigenada para 2 medidas de água. Então, você coloca num frasco qualquer, escovou os dentes, escovou a língua, você pega um pouquinho daquela solução, coloca na boca e bochecha durante 1 minuto. Conta no relógio 1 minuto bochechando, tá bom? Aí depois, se você puder fazer um gargarejinho também é bom e cospe. Cospe bastante porque o gostinho não é muito bom e também não deve ser engolido. Lógico, se engolir um pouquinho não tem problema, mas o ideal é que você cuspa tudo aquilo, ok? E, queridos, eu acho que é isso, tá bom? Ah, outra coisa importante que eu esqueci de falar, quando você fizer essa solução de água sanitária para desinfetar as coisas, você tem que manter o frasco num lugar escuro. Ou você coloca num frasco opaco, fosco, ou você coloca dentro do armário da cozinha, assim, longe do alcance das crianças, claro, mas ele não pode ficar recebendo luz, porque senão ele diminui o poder do cloro que existe na água sanitária. Tá bom, gente? Qualquer coisa eu me coloco à disposição, é só falar comigo e eu espero que eu tenha ajudado, tá bom? Beijos! Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé. Falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu
tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre cada um de vocês. Queridos, hoje eu gostaria de orar com os irmãos, clamando pela bênção de Deus sobre esse tempo que vamos passar juntos na presença dEle. Oremos então, queridos. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos-te que Tu levantes o Teu rosto sobre nós, que Tu faças resplandecer Tua face sobre cada um de nós, que Tu ordenes a Tua misericórdia, a Tua bênção, a Tua vida sobre cada um de nós. Peço, Senhor, que Tu visites cada lar com Teu Espírito, com os Teus anjos, consequentemente com o Teu consolo, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua alegria, de tal maneira que aquele que se encontra em fraqueza seja fortalecido em fé, aquele que se encontra enfermo receba de Ti a restauração e a cura, e todo aquele que se encontra em estado de tristeza e opressão seja liberto em nome do Senhor Jesus. E todo aquele que, sendo assediado pelo medo, pela insegurança, pela ansiedade, receba de Ti ânimo, coragem e fé para entrar no Teu descanso a despeito das circunstâncias,
em nome de Jesus. Meu Deus, edifica a tua igreja com a tua palavra, que é o fundamento da nossa fé. Restaura a nossa sorte e, por favor, Deus, abrevia esse tempo de catividade em nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém, queridos. Eu quero encorajar os irmãos a continuarem contribuindo com alegria e fé e generosidade na causa do Senhor. Nós vamos precisar da sua contribuição. Os dados da nossa conta estão na descrição do vídeo e nas nossas redes sociais. Que Deus abençoe todos os dizimistas e ofertantes, em nome do Senhor Jesus. Queridos, hoje eu quero meditar com vocês no tema as duas restaurações que precisamos, com base no Salmo 126, que quero ler com vocês agora. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém, queridos? Que a palavra do Senhor possa nos edificar, nos consolar e nos encorajar nesse momento difícil pelo qual estamos passando. Queridos, a mudança no tempo verbal do verbo restaurar, por exemplo, do verso 1 ao 3, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, está no passado. Tudo é dito no passado. Mas quando chega no verso 4, o salmista sai do passado para o presente. Então ele clama: restaura, Senhor, a nossa sorte. Ou seja, o tempo verbal mudou, porque também mudou o tempo histórico. Vamos compreender isso. Trata-se então de duas restaurações. A primeira restauração foi a do exílio babilônico, quando Israel foi alvo do juízo de Deus, depois de uma sucessão de reis perversos que não davam ouvido às advertências dos profetas, especialmente do profeta Jeremias. Nabucodonosor e suas milícias sitiaram e destruíram Jerusalém, levando as inteligências de Jerusalém para a Babilônia. Israel, então, que era um povo livre, soberano, se tornou um povo cativo. E conforme o Salmo 137, versos 1, 2 e 3, enquanto os babilônicos pediam canções que pudessem alegrá-los, Israel, ou o povo de Deus, eles se assentavam e choravam ao se lembrarem daquele tempo de glória. E diz o texto que eles penduraram suas harpas nas árvores, se negando a cantar cânticos de louvores de Sião em terra estranha. Uma vez que estavam em exílio, longe de Sião, longe do templo, confusos em sua identidade como povo de Deus.
Queridos, muitos de nós talvez estejam se sentindo assim. Nós que gozávamos de plena liberdade para ir e vir, para desenvolver nossas atividades sem tantas limitações e precauções, que desfrutávamos dos encontros presenciais quando podíamos manifestar a afetividade muito própria da nossa cultura, agora estamos cerceados e limitados em nossas ações e, num certo sentido, nós também precisamos de uma restauração, porque também todos nós estamos ameaçados por um vírus que pode nos enfermar e inviabilizar a nossa vida. Então, isso requer uma restauração para que as coisas voltem a ser como eram antes, para que a tranquilidade, a paz, a segurança entrem no lugar da ansiedade, do medo, da insegurança, do receio que toma conta de muitos de nós. Mas vejam que interessante, irmãos, 100 anos antes do nascimento de um rei chamado Ciro, o profeta Isaías, no capítulo 45 do seu livro, profetizou que Deus o levantaria para restaurar a sorte de Israel, e ele não era um judeu. E a tradição judaica dá conta de que essa profecia foi lida ao rei Ciro, que ficou tão impressionado com os detalhes que assinou um edito de repatriamento de Israel no tempo em que o povo estava cativo na Babilônia. E esse povo que estava sem perspectiva, sem esperança de livramento, longe de Jerusalém, longe do templo, longe da terra que tanto amavam, de súbito, de repente, agora estava livre para voltar à terra prometida, voltar à cidade de Jerusalém, voltar à possibilidade de adorar no templo. E, queridos, essa restauração causou tanta perplexidade no povo que eles perderam o senso de realidade e, como diz o Salmo, ficaram como quem sonha. É o que diz o verso 1: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Assim também, irmãos, eu creio que Deus, em nome de Jesus, realizará a nossa restauração como Ele realizou de forma sobrenatural e abrupta a restauração dessa nação. Assim, espero que Deus, na sua infinita misericórdia, soberania e poder, também, de uma maneira sobrenatural, restaure nossa sorte, abreviando esse tempo, permitindo-nos voltar à normalidade da nossa vida profissional, comunitária, de tal maneira que, diante do inesperado, do inusitado, vindo de Deus, estejamos também como quem sonha. Vejam os irmãos que esse povo que estava sem rumo, sem horizontes, sem perspectiva, de repente foi invadido pela graça de uma restauração que não esperavam. Foram também visitados, por isso mesmo, por uma euforia indizível. É o que diz o verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Gente que estava, quem sabe, muito tempo sem dar um sorriso, sem manifestar alegria, júbilo. Gente triste,
gente frustrada, gente acabrunhada, que de repente o riso volta ao rosto, aos lábios. Assim também, queridos, eu espero em Deus que a perplexidade e a tristeza em razão de tanto sofrimento humano, logo, em nome de Jesus, deem lugar ao riso, ao júbilo, à alegria, quando não estaremos mais ameaçados por essa pandemia. E assim como aqueles que assistiram os anos de aflição de Israel e não puderam negar a manifestação da mão de Deus em favor deles, também todos nós, em nome de Jesus, reconheceremos que grandes coisas fez o Senhor por nós, e esta será a razão da nossa alegria, como diz o verso 2. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aí eles mesmos admitiram: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa é a primeira restauração de que precisamos. Espero em Deus que ela aconteça num tempo muito breve, em nome de Jesus. Mas há uma segunda restauração, queridos. Agora a mente do salmista se volta para a realidade do presente e ele passa a clamar por uma segunda restauração. É o que diz o verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. A primeira restauração eles celebraram com esse susto. Bom demais para ser verdade, ficamos como quem sonha, num estado de êxtase, mas agora eles precisavam reconstruir tudo o que o tempo de catividade comprometeu. Irmãos, entenderam? Então eles saem da Babilônia e andam da Mesopotâmia até a Palestina, e quando chegam no Monte das Oliveiras, avistam Jerusalém de longe, com seus muros caídos, suas casas destruídas, o templo derrubado, enfim, tudo no escombro. Eles estavam sim gratos pela libertação, mas agora eles precisavam da ajuda de Deus para a reconstrução daquilo que fora destruído e que precisava de restauração. Então, queridos, assim também nós estaremos, gratos, alegres, em razão da primeira restauração, mas colocando o pé para fora dessa pandemia, nós estaremos a caminho da reconstrução de uma nova realidade, porque muita coisa terá que ser restaurada em nós, através de nós, nas pessoas que nos rodeiam, na realidade social, na economia do país, enfim. Assim como as pessoas vitimadas pelas enchentes ou por guerras, num primeiro momento celebram o livramento da morte, e em seguida, quando voltam para aquele lugar onde moravam, dão conta de que tudo está sob escombros. Então, há muita coisa a ser restaurada, muita coisa a ser reconstruída. Muitos, infelizmente, irmãos, estarão feridos, decepcionados, desesperançados, desiludidos, enlutados. Outros talvez até percam a alegria de viver,
a capacidade de sonhar. E além da restauração da economia, como disse há pouco, da vida financeira, da saúde, porque sequelas ficarão, o novo momento requererá uma restauração emocional, uma restauração espiritual, uma restauração relacional. E a figura que o salmista chama à cena para representar sua expectativa de restauração foi a figura das torrentes do Negueb, um deserto ermo, inóspito, infértil, que fica ao sul da Palestina. Israel é um país que chega a ficar 400 metros abaixo do nível do mar, e o Negueb acompanha essa topografia em descida. E no inverno, que é o tempo das chuvas, as águas vão se acumulando desde o alto do Monte Hermon, parte das águas se congelam por lá. Depois, as neves derretem e as águas vão se adensando nos canais do deserto de Negueb, quando ele se torna objeto de um milagre anual. Ele é invadido abruptamente por densas águas e milhões de sementinhas quase mortas são ressuscitadas pela vitalidade da água e de repente no Negueb, ou o Negueb inteiro, antes um deserto, fica totalmente florido. Por isso o salmista recorre a esse fenômeno para falar com Deus da sua expectativa de restauração. Verso 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Se há esperança para o Negueb, há esperança para nós. Se o Senhor pode invadir abruptamente o Negueb com as águas, germinando as sementes e fazendo florir tudo, também o Senhor pode fazer isso no nosso deserto circunstancial. Assim também, queridos, espero em Deus que de uma forma abrupta, abreviada, como disse, Deus transforme esse tempo de deserto num tempo de pomar, num tempo de jardim, que todo deserto espiritual, emocional, existencial, seja de repente fertilizado pela ajuda, pela capacitação, pela direção, pela intervenção de Deus em resposta ao nosso clamor: restaura, Senhor, a nossa sorte. Agora, isso precisa ser mais do que uma confissão, não é, irmãos? Porque nada será restaurado se ficarmos apenas clamando: restaura, Senhor, nossa sorte, restaura, Senhor, nossa sorte, e não movemos uma palha para que isso aconteça. Por isso, agora o salmista empresta outra figura da natureza para caracterizar a nossa participação nesse processo de restauração, a saber, a figura da semeadura e da colheita. Se não, veja os irmãos, o verso 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Verso 6 diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que temos aí, queridos? O que temos aí é que entre o tempo da semeadura e o tempo da colheita, o agricultor vive um tempo de espera, com a expectativa de fazer uma boa colheita, mas essa variável foge ao seu controle, então, num certo sentido, ele sobrevive pela fé nesse momento. Por isso, queridos, enquanto esse tempo não chega, o convite que o salmista nos faz é
que continuemos a clamar por uma intervenção sobrenatural, sim, mas ao mesmo tempo em que devemos arregaçar as mangas para fazer a melhor semeadura possível no tempo presente. Como que afirmar: o possível eu farei, o impossível ficará a cargo de Deus. Ou seja, o semeador tem poder para semear, mas não tem poder para fazer chover. Digo isso, irmãos, porque o grande risco que corremos hoje é o de nos entregarmos à apatia, à resignação, à paralisação, lamentando o tempo todo que já foi favorável e que não se soube administrar com sabedoria. Todavia somos convidados pelo salmista aí a caminhar em direção ao futuro com expectativas, com perseverança, com coragem, com fé, para o enfrentamento da necessária restauração que está à nossa frente. E daquilo que hoje foi comprometido ou está sendo comprometido. Então, se clamamos por restauração, sem, no entanto, nada fazermos como forma de participar desse processo, as coisas não vão acontecer. E aí nós vamos ficando magoados com Deus. E é por isso que o salmista, de um lado, olha para cima, espera do céu, como o deserto do Negueb espera pela chuva, e do outro lado ele arregaça as mangas, e enquanto a chuva não chega, ele vai semeando e regando com as suas lágrimas. Ou seja, ele clama por restauração, mas não fica num estado de estagnação, porque ele sabe que ele é parte do processo de restauração através do seu trabalho semeado com lágrimas. É por isso que diz então versos 5 e 6, quero ler novamente: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai, veja que é um movimento aí, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Ou seja, eles tinham diante de si uma Jerusalém a ser restaurada. Por isso precisavam se vestir de coragem para desentulhar ruínas, remover pedras e entulhos, reconstruir tudo, porque muita coisa dependeria de um trabalho diligente por parte deles. Assim também, queridos, quer pela chuva, como resultado de uma intervenção sobrenatural de Deus nisso tudo, e quer pela caminhada de fé e semeadura regada de choro, a semente germinará, e a promessa é de que todos nós, que com lágrimas semearmos nesse tempo, com alegria colheremos. Todos nós que sairmos andando e chorando enquanto semeamos, voltaremos com júbilo de posse da colheita. Amém, queridos? Os irmãos sabem que esse princípio tem sido aplicado na agricultura de Israel com muito sucesso. Eles têm irrigado o país inteiro com caninhos, com furinhos espaçados, controlados por computador, e as sementinhas sobre as quais as gotas caem como lágrimas germinam, transformando deserto em pomares. Assim, queridos, devemos pedir sim socorro aos céus enquanto semeamos as melhores sementes, mesmo regadas a lágrimas, mas com absoluta certeza de que a abençoada colheita virá. E vale lembrar que toda semeadura, como disse, é um ato de fé, porque ainda não podemos contemplar imediatamente os frutos, mas depois de um tempo eles
certamente virão. Assim, queridos, devemos encarar o trabalho árduo da boa semeadura, semeando vida e não morte, como uma caminhada de fé e uma projeção para um futuro abençoado. Assim é que precisamos aprender a semear, apesar do tempo de adversidade, apesar das coisas não estarem mais como eram, mas a gente sai andando, a gente sai caminhando por fé, lançando a semente, regada a choro, com a certeza de que voltaremos com os feixes da colheita, em nome do Senhor Jesus. Concluindo, queridos, por pior que seja o cenário, Deus pode nos visitar abruptamente com a sua intervenção em resposta ao nosso clamor. Nós pouco podemos contra essa pandemia, mas o Senhor pode por nós, e essa é a nossa esperança. Enquanto não vem o dilúvio de Deus, a intervenção de Deus, o livramento total de Deus, devemos escolher as melhores sementes, como eu disse, a semente de vida e não de morte, e sair semeando enquanto choramos, com a certeza de que voltaremos trazendo os feixes da colheita. Então, não fique paralisado na vida. Tome decisões que você precisa tomar, não adie para amanhã, e se prepare, porque quando tudo isso passar, você vai precisar colocar o pé no caminho, botar a cara para fora e sair reconstruindo a sua existência e ajudando na reconstrução da existência de muitos. E a graça que abriu os portões do cativeiro também fez com que eles pudessem reconstruir tudo que tinha sido destruído. E essa mesma graça também, queridos, nos fará atravessar essa pandemia e fará chover sobre o deserto da adversidade e nos sustentará na caminhada da semeadura, visando essa segunda restauração que precisaremos no futuro. Aliás, uma coisa interessante, as duas únicas realidades que o futuro reconhece são a do clamor, você interage com o futuro orando, clamando, e a da semeadura, porque a Bíblia diz que aquilo que nós semeamos, nós colhemos no futuro. Toda restauração, irmãos, demanda de nós um vestimento de alma, um gemido de intercessão, uma decisão de vontade, a de andar enquanto se chora, chorar enquanto se anda, regando a semente de vida. É interessante observar que o texto começa com alegria. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha, o riso voltou à nossa boca, é alegria. E ele termina com alegria. Os que saem chorando, andando, enquanto semeia, voltarão com alegria, trazendo os feixes. Os irmãos percebem que a alegria prevalece, a alegria está presente. Então, que a alegria da libertação dessa pandemia nos coloque a caminho da restauração, para que estejamos também de posse da alegria da colheita, de toda boa semeadura feita em fé. Afinal, queridos, a alegria do Senhor é a nossa força. Foi o que disse Neemias, por ocasião da reconstrução de Jerusalém, depois do cativeiro babilônico. Quero terminar esse culto, então, parabenizando todas as mamães de nossa comunidade, fora dela, e orando por elas com você, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Façamos então essa oração pelas mães,
em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos que Tu visites e consoles as mães, principalmente aquelas que fazem parte do grupo de risco e que estão privadas dos filhos e dos netinhos. Que Tu sejas a companhia também para as mães que moram sozinhas e estão distantes dos seus familiares. Que Tu visites com Teu conforto as mães que, contaminadas, estão precisando manter um tempo de isolamento e que hoje se sentem tão sós. Pedimos, meu Pai, que Tu visites com Teu poder de cura as mães que estão internadas e impedidas de receberem visita dos seus familiares, especialmente aquelas que se encontram em estado grave. Por favor, meu Deus, manifeste o Seu poder de cura na vida delas. Pedimos Teu conforto, Teu livramento para as mães que residem em instituições, em casas de repouso e asilos, e que nessa hora estão impedidas de receber visitas. Pedimos, Pai, que Tu guardes e protejas as mães que estão na linha de frente como prestadoras de serviços essenciais e como profissionais da saúde. Quantas delas, Pai, hoje trabalhando em condições precárias, arriscando a própria vida para socorrer os aflitos e temerosas de contaminarem os seus familiares. Senhor, dá livramento, preserve-as com saúde. Por favor, Pai, console e conforta também as muitas mães enlutadas que perderam suas mães, seus pais, seus maridos e filhos, que quem sabe estão passando o pior dia das mães de suas vidas. Senhor, socorra e tenha misericórdia das mães de nossa comunidade, de nossa nação e do mundo, que estão tendo que enfrentar esse tempo de luta e de adversidade. Que a Tua presença, Teu poder, Teu amor, Tua graça sejam perceptíveis a todas elas, em nome de Jesus, para a glória dEle. Amém e amém. Um dia abençoado a todos, um final de domingo abençoado e uma semana de livramento e vitória para todos vocês, em nome de Jesus. Que Deus guarde e proteja você e sua família, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Olá! Na próxima sexta-feira, dia 15 de maio, nós teremos vigília de oração, das 19 horas às 22 horas. Será virtual, pela internet. Teremos palavra, música e oração. Você poderá entrar e conversar com os presentes. Você poderá fazer pedidos de oração e orar pelos irmãos, tá bom? Até lá, sexta-feira, às 19 horas. Deus te abençoe.